começando mais um Também é Tempo aqui na nossa página do Facebook do SBT Santa Catarina. E o tema de hoje é bem interessante para a gente botar um pouquinho a mão na consciência, pensar como a gente lida com os outros. Será que a gente realmente tem empatia com as pessoas que estão por perto? Será que a gente entende? Nosso tema hoje é gordofobia. Você deve estar pensando, o que será isso? Não, eu não tenho medo de gente gordinha. Não é isso não, pessoal. Nós vamos conversar sobre como a gente lida com a obesidade, como a gente lida com as pessoas que não têm aquela forma física exatamente ideal. Por que será? Quais são os motivos que nos levam a ficar acima do peso? Para responder todas as nossas dúvidas, eu estou com a médica, a doutora Isis Toledo, e é ela que vai conversar com a gente hoje e desmistificar alguns desses mitos e verdades que existem em torno da obesidade. Muito obrigada pela presença aqui no Também é Tempo. Obrigada, Camila, pela presença. Doutora, eu acho interessante, né, a gente começar explicando para o público os vários motivos que envolvem a obesidade, porque o que todo mundo gosta de dizer é que fulano tá gordinho, fulano tá acima do peso, fulano é obeso, porque tem preguiça, fica no sofá, não quer emagrecer. Mas existem outros fatores, né? Claro, a obesidade é um problema de saúde grave que vai levar ao colapso do sistema de saúde no futuro. E um dos grandes problemas em relação a isso é o preconceito que as pessoas têm não só com a obesidade, mas com o tratamento da obesidade. Então, a gente tem que entender que o obeso, ele é um refém cultural. A obesidade está relacionada à cultura, está relacionado à genética e também à sociedade. Então, a sociedade expõe as pessoas a drogas que a gente chama calóricas, né, alimentos calóricos não saudáveis, e depois condena o obeso por comer aqueles alimentos que está totalmente exposto. Então, a questão genética, cultural e da sociedade é muito importante. Já tem muita gente mandando bom dia, o Nelson, a Paola, o Christian, a Noeli, a Maristela. Obrigada pela companhia de vocês aqui no Também é Tempo. Vocês sabem que podem mandar suas dúvidas, comentários, opiniões. A gente está aqui para conversar e debater um pouquinho sobre esse tema. E é bem interessante o que a senhora falou sobre a questão da gente condenar muito o obeso, né? Mas nós também gostamos, mesmo estando dentro do padrão considerado pela sociedade, de muitas vezes tomar um refrigerante, de comer um fast food. E é muito difícil encontrar esse meio termo. Principalmente agora que está chegando o verão, as pessoas começam a ficar muito retraídas, né, em relação ao próprio corpo. E tem muita gente que reclama também que está acima do peso, que a própria comunidade médica, às vezes, trata o obeso diferente. Sim, a gordofobia médica é um tema muito importante e não é só em relação ao paciente ser tratado diferente. Inclusive no meio médico. Os médicos que trabalham com obesidade, eles sofrem preconceitos. Os pacientes que tomam medicamentos, mesmo bem indicados para obesidade, os médicos acabam falando, são esses emagrecedores que você está tomando que está te gerando esse problema. E o médico não tem, é muito difícil você se especializar ou ter uma informação que a obesidade é uma doença. Então, as pessoas têm que entender que a obesidade é uma doença grave, e a pessoa que come aquilo, ela não é falta de força de vontade, é um problema que a gente chama de orgânico. A pessoa, né, ela tem mais compulsão, ela tem mais a vontade, ela não consegue parar de comer. As pessoas veem uma pessoa obesa comendo e acham que é muito simples chegar para ela e falar assim, é só parar de comer. Se fosse simples assim, o mundo estaria magro. E é uma questão de estratégia, de entendimento, que é uma doença de tratamento correto. A gente tem mais o Thomas que está mandando bom dia, a Leila Maria e também o Anderson. Gente, vamos conversando, manda certinho, coração, compartilha a nossa live. Vamos conversando nessa manhã aqui no Também é Tempo. Lembrando que o tema de hoje é gordofobia. Vamos conversar sobre obesidade. Doutora, uma outra questão que eu acho também interessante da gente conversar é sobre como a comida também, ela é uma fuga emocional muitas vezes, né? Isso, inclusive, então, quando você condena a pessoa por comer, se a fuga emocional está na comida, você não está ajudando, você está prejudicando. Porque onde que ela vai? Ela vai para a comida. E isso, a pessoa tem que ser diagnosticada, às vezes ela é ansiosa, às vezes ela é compulsiva. Por exemplo, aqui a gente estava falando do preconceito médico com os emagrecedores, os medicamentos de antigamente, eles eram medicamentos muito ruins para a obesidade. Mas hoje a gente tem
bons medicamentos e quando a gente conversa com o paciente, que a gente entende qual o caráter, onde está o problema, ele é um beliscador, ele é um compulsivo, a gente consegue trabalhar de uma forma menor, mas sem preconceito. A gente tem um lema, que, né, principalmente os endocrinologistas, os médicos que trabalham com obesidade, que é tratar a obesidade com respeito, é entender o real problema do paciente e não condená-lo. E para quem está nos acompanhando, eu acho até interessante, você falou um pouco do beliscador, né? Como é que é essa caracterização? Até mesmo para se entender um pouco melhor, né? Porque muitas vezes a gente não está com fome, a gente usa a comida como uma justificativa para alguma coisa. Pessoas ansiosas, pessoas que têm um perfil mais ansioso e que compensam essa ansiedade na comida, elas têm um caráter mais beliscador. E um outro problema que a gente tem é o paciente compulsivo. É aquele paciente que tem uma quantidade de... Por exemplo, vamos supor que a gente tem um beliscar aqui de castanhas. A pessoa compulsiva, ela come... O beliscador belisca uma, sem estar com menor fome. Né? Isso por conta do núcleo accumbens no cérebro do sistema de recompensa. A pessoa compulsiva, ela comeria toda a castanha. Sabe aquela pessoa que está com a castanha aqui e aquilo está incomodando, ela não para enquanto não termina de comer? Este é o paciente compulsivo, tem transtorno de compulsão, né, periódico, e não só alimentar, né, ele pode ter outros aspectos, como compras, por exemplo. E tem a pessoa também que é um grande comedor, e aí a gente tem que trabalhar, aquela pessoa que come uma grande quantidade. E emagrecer nada mais é do que você comer menos do que você gasta. Então, teoricamente, a pessoa que é ou grande comedora, ou compulsiva, ou beliscadora, tem que ser tratada para diminuir a ingestão calórica. Pessoal, vamos compartilhando aqui, a gente tem agora mais uns bons dias chegando aqui na nossa live. O Andrei está conectando agora no Também é Tempo. O nosso bate-papo é sobre, tá aqui na tela, ó, a chegada do calor, a exposição do nosso corpo e a gordofobia e também a forma como a gente lida com os obesos. Tem alguma dúvida? Quer conversar conosco? A doutora Isa está aqui para responder todas as questões médicas relacionadas à obesidade. Manda aí, manda certinho, manda coração, compartilha a live, vale tudo. Doutora, outro ponto que eu acho interessante a gente esclarecer também, principalmente agora com a chegada do verão, é que muitas vezes os obesos eles acabam tendo vergonha do próprio corpo, né? Principalmente pela forma como a sociedade olha na praia, julga também. Existe alguma coisa nesse processo do próprio obeso, o empoderamento? Se trabalha isso também na medicina hoje? A pessoa realmente vai chegar a um ponto em que ela não vai conseguir emagrecer mais do que aquilo? Como é isso? Muito importante a pergunta. Quando a gente trabalha um obeso, o primeiro ponto é fazer um diagnóstico correto para a gente acertar no tratamento. O segundo ponto é a gente trabalhar a expectativa do paciente. Então, qual que é a prioridade quando a gente atende um obeso? É diminuir risco cardiovascular, porque é uma doença que gera problemas, diabetes, né, infarto futuro, derrame. Então, a gente tem que trabalhar o risco cardiovascular. Então, se o paciente ele emagrece a 10% do peso corporal, ele diminui de forma importantíssimo o risco cardiovascular dele. Então, assim, traçar uma meta viável, de acordo com o metabolismo da pessoa e que diminui o risco cardiovascular, tem que estar muito claro no consultório. O segundo ponto é que o corpo sempre vai gerar um platô. Então, independente da estratégia, você pode usar a melhor estratégia do mundo, que você vai chegar no platô. Então, um grande desafio é tentar tirar o paciente do platô. E a única forma que a gente tem é mudando algum estilo, por exemplo, o tipo de proporção de macronutrientes, o nível de atividade física, o que ir comer, porque as pessoas acham que, por exemplo, comer saudável emagrece. Isso é uma grande mentira. Comer saudável depende muito mais da quantidade que você vai emagrecer do que simplesmente comer saudável. Então, às vezes as pessoas se iludem. Agora eu vou fazer uma dieta gluten free. Aí não come glúten, a pessoa nem precisava, por exemplo, né, abandonar o glúten, mas ela quer comer gluten free e começa a comer alimentos muito calóricos. Não vai emagrecer, vai ficar frustrada e vai achar que o corpo dela tem um problema gravíssimo genético de emagrecimento. Então, o problema está na estratégia. Outro ponto importante é em relação ao tipo de gordura. Porque, por exemplo, no meio médico, pelo menos no meu consultório, a gente pensa muito em diminuir risco cardiovascular. Então, a gordura subcutânea, aquela gordura que está embaixo da pele, que no verão as pessoas acabam não gostando, que seria uma gordura localizada, né? Ou aquela pessoa que ela tem obesidade por inteiro, a gordura embaixo da pele, ela não gera tanto risco cardiovascular assim. Agora, qual que é a gordura do mal? Qual que é a gordura que a gente tem que realmente ser mais efetivo no tratamento? A gordura visceral. Aquela pessoa
que teoricamente pode até ser magra, mas tem um barrigão. Aquela barriga grande e dura, aquela é gordura visceral, aquela gordura faz muito mal. Certo? Principalmente os homens, né? A gente nota bastante essa questão da gordura visceral. A gente, inclusive, tem um bom dia aqui chegando da Adriana e uma pergunta do Thomas. Ele quer saber qual é a melhor forma para emagrecer. Para você emagrecer, você precisa entrar em déficit calórico. Essa é a melhor forma. Agora, como o seu corpo vai responder a esse déficit calórico, isso é muito individual. Então, de acordo com o déficit calórico que você entra, você vai emagrecer mais ou menos. Qual que é o grande problema em relação ao emagrecimento? É aquilo ser sustentado. As pessoas se submetem a dietas que não são sustentadas e, naturalmente, enquanto elas estão fazendo aquela dieta, elas vão emagrecer, mas o fato de não manter, ela vai engordar. Então, é a mesma ideia do medicamento. Muita gente fala assim, não vou tomar medicamento porque tem um efeito rebote do medicamento. Isso é uma grande bobagem, porque a partir do momento que você está usando o medicamento e você emagrece, você para, você engorda, é porque mostrou que o medicamento foi efetivo. Né? Se você usou, emagreceu e parou de usar e engordou, o medicamento fez o efeito dele. Quando bem indicado, tem muito sucesso. Aí as pessoas não entendem que é uma doença crônica e suspendem de forma errônea e aí vai voltar a engordar. Então não pode suspender. Quem suspende é o médico no momento certo. É uma discussão em vários grupos médicos no momento de suspender. Eu particularmente não suspendo, acho que o tratamento tem que ser para o resto da vida e sempre associado à dieta e atividade física. Tá aí então a resposta à pergunta do Thomas. Faz como ele, manda pra gente aqui a sua dúvida ou então até mesmo o que você está pensando sobre esse nosso bate-papo. A gente está aqui para conversar. Doutora, é interessante essa questão do uso de remédios porque é muito importante também que as pessoas não entendam que está tudo liberado, que pode tomar medicamentos. A gente está na internet, muitos são os banners que sobem oferecendo remédios milagrosos. Esse tipo de medicamento ele é indicado dentro de um tratamento, né? Sim, a maioria dos medicamentos vendidos na internet são proibidos, né? Não tem legislação e não são bem indicados. Principalmente porque não respeitam, né, a condição do paciente. Então, por exemplo, como a gente conversou no início, o paciente ansioso ele precisa de um tipo de tratamento, ou o paciente compulsivo de outro. Aqui que eles fazem? Eles colocam um monte de chá de erva sem nenhum estudo, vende, né, com uma imagem de uma pessoa que emagreceu, mostrando se aquela pessoa emagreceu, você também consegue emagrecer com esse medicamento, mas estatisticamente, na maioria das vezes, ninguém emagrece. Vou dar um exemplo, tá? Não só com medicamentos, mas a própria mudança do estilo de vida. O programa né, tem muitos programas de televisão, que eles, principalmente nos Estados Unidos, que eles colocam obesos em processo de emagrecimento. Nós, da Sociedade Médica, nós estudamos muito esses pacientes pós-programa e mostra que 90% a 100% voltam a emagrecer, voltam a engordar. E aqui no Brasil não é diferente. Então, assim, tanto não acreditar nesses comprimidos milagrosos da internet, porque eles são inclusive perigosos, procurar um bom atendimento e de preferência multidisciplinar, que engloba o psicólogo, o médico e o nutricionista. A gente falou bastante do emagrecimento dos obesos, mas também existe toda uma campanha de empoderamento. Muita gente não quer perder peso e se considera saudável. Realmente o obeso, ele pode ser saudável mesmo estando acima do peso? Sim, ele pode ter exames normais, mas a obesidade por si só já é uma doença, né? A obesidade, o IMC acima de 30, o obeso ele é um doente crônico. E faz parte do tratamento, não só uma dieta como uma atividade física, mas o tratamento farmacológico. Uma outra questão que eu acho... a gente tem aqui perguntas chegando, pessoal. Eu seguro as minhas porque o espaço é para vocês. O João Pedro pergunta, qual a opinião que a senhora tem sobre os shakes de emagrecimento? Eles são bem populares, né? Eu sou contra os shakes de emagrecimento, até porque não faz parte de uma estratégia efetiva para o emagrecimento. Você fica dependente de uma determinada empresa e, com certeza, a melhor forma do paciente emagrecer não é ser sustentado. A partir do momento que é ser sustentado, você precisa ter mais autonomia. Então, comer comida de verdade, que você tem mais acesso e não somente você ter o acesso a uma empresa que fornece um produto, aquilo vai ser efetivo no longo prazo. Então, assim, eu particularmente nunca prescrevi. Eu prescrevo whey protein, mas, claro, a gente não vincula nenhuma marca, até porque é uma estratégia interessante você colocar a proteína do soro do leite. Esses shakes vendidos, né,
de algumas marcas específicas, tem diversos artigos no PubMed mostrando que eles, né, inclusive, podem gerar problemas hepáticos para os pacientes, mas como tem um marketing muito forte, acaba vendendo. E as pessoas, né, o obeso, ele compra muito fácil um produto porque ele acredita muito, né? Ele entende que aquele produto vai emagrecer ele, ou seja, ele quer muito ser emagrecido. Pouquíssimos querem emagrecer. Então, eu não sou a favor, acho que tem que tomar muito cuidado. Mas o caso Whey Protein, e aí por mais que eles vendam que tem Whey Protein na fórmula, acaba que não é uma, né, de tão boa qualidade. A gente tem aqui a Clair Luz dos Santos que pergunta qual a quantidade de água que cada pessoa deveria tomar diariamente, considerando o peso de cada um. Sim, eu considero 30 ml, depende assim da pessoa e do local que ela vive, né? Mas de 30 ml por quilo, né? 2,5 litros. Mas assim, muita gente fala que beber água emagrece. Eu acho que é o básico é você beber água, mas para o emagrecimento o mais importante é entrar em déficit calórico mesmo. A gente também tem uma pergunta do Thomas, que ele fala sobre a introdução do ovo cozido. Isso ajuda no emagrecimento? Então, eu particularmente prescrevo bastante ovo. Por quê? Porque é um alimento de fácil acesso, né? Ele é muito rico em nutrientes. Agora, se você está substituindo um doce qualquer, algo muito açucarado por um ovo que vai te dar mais saciedade, mais nutrientes, e no dia você está consumindo menos calorias do que você está consumindo menos do que você está gastando, acaba que você vai ter um emagrecimento sim. Então o ovo é uma ótima opção, principalmente pela questão do acesso, né? A questão econômica, a questão de nutrientes, mas claro, tem que comer menos do que você está gastando. Ele já engatou uma pergunta durante a sua resposta. Ele quer saber quantos ovos cozidos a senhora recomenda comer por dia? Olha, esse é um assunto bem polêmico, bem discutido, né? Muito individual. Eu vejo qual a necessidade do meu paciente, assim, eu sempre procuro colocar comida de verdade. Então, às vezes, você eu não gosto de jantar, mas vamos tentar, né, comer uma proteína, no caso, uma carne, um frango, um peixe com legumes. E aí o paciente, às vezes, ele tem uma certa dificuldade em relação a isso. A gente coloca até um omelete à noite e uma panqueca no café da manhã. Então, assim, esse número exato de ovos é muito individual, cada paciente vai responder uma quantidade e tem que ser sempre verificado com exames. E a Maristela Vaz pergunta, o tratamento estético, ele é mito ou verdade no processo de emagrecimento? No processo de emagrecimento, ele pode, inclusive, ajudar. A partir do momento que aquilo vai gerar saúde, não. Porque, como a gente conversou, né? Aquela gordura embaixo da pele, a gordura subcutânea, ela é uma gordura que ela não gera tanto risco cardiovascular assim. Agora, o paciente ele tem uma gordurinha localizada e para ele perder aquilo, ele vai perder muita massa muscular, o tratamento estético ele é bem-vindo. Agora, como um emagrecedor, não, porque você precisa, né, gastar mais, você precisa gastar e ingerir menos. Então, assim, o tratamento estético, de certa forma, não vai ajudar. Quando bem indicado, ele não vai ajudar a emagrecer, mas ele vai ajudar a deixar o paciente com o corpo que ele quer. Mas esse é um processo, assim, muito no final do tratamento, que poucas pessoas chegam nele. Ok, doutora, muito obrigada pela presença. A gente já está até estourando o nosso tempo, o bate-papo foi muito bom. Inclusive o Genésio Correia disse que adorou o programa e nos mandou parabéns. A Clair está agradecendo a sua resposta, o Thomas também. E muito obrigada a todos pela companhia de vocês aqui no Também é Tempo. Se alguém quer continuar conversando com a doutora Isis, quem sabe tirar mais algumas dúvidas com ela, ela é muito ativa no Instagram. Doutora, como é que é o seu nome para o pessoal buscar? No Instagram é DRA de doutora Isis Toledo. Se colocar Isis Toledo, vocês vão achar lá. Acaba que a gente tenta, né, compartilhar o máximo de informações pertinentes, não só sobre emagrecimento, mas como todos os assuntos da área de endocrinologia. Tá certo, doutora, muito obrigada. Se vocês têm mais algumas dúvidas, ela está à disposição de todos. E a gente se encontra no nosso próximo Também é Tempo. Até lá. Tchau, tchau.